Com a Ultranet é diferente. Internet com estabilidade garantida. Atendimento rápido e humanizado. Ultranet Telecom. Que você tem altíssima velocidade na fibra ótica. Chega de sofrimento. Assine já. Ultranet Telecom. 38 99924 8120. 99924 8120. Ultranet Telecom. O consultório oftalmológico Santa Luzia de Manga informa que o médico oftalmologista estará atendendo na cidade no dia 27 de julho, segunda-feira, a partir das 8 horas. Consultas apenas por agendamento de horário. Ligue agora mesmo e marque a sua. Seguiremos com todas as normas de proteção contra o coronavírus. Consultório oftalmológico Santa Luzia. Estamos na rua Eurico Dutra, Galeria de Quinca, no centro de Manga. Telefone 3615-1627. Aprimorando sempre cada vez mais. Vidraçaria Vidrobox sempre te satisfaz. Vidros, espelhos, forro em PVC. Aqui a nossa equipe lhe atende com prazer. Atende Manga e toda a região. Vidraçaria Vidrobox garante satisfação. Venha pra cá, vem economizar. Vidraçaria Vidrobox é o seu lugar. Vidraçaria Vidrobox, uma empresa presente e atuante em Manga e toda a região. Drogaria Viver, opção de saúde e beleza, 3615-2626. Drogaria Líder, cuidando da saúde de sua família, 3615-1035. Informam a hora certa. 11. Bom dia, cidade. Bom dia, região. Está entrando aqui no ar, né, na Rádio Manga FM, a nossa entrevista, a nossa live aqui com a pré-candidata a prefeito de Manga, Cacília Rodrigues. Antes de mais nada, desejar um bom dia a Cacília Rodrigues. Seja bem-vinda aqui ao estúdio da Rádio Manga FM. Bom dia, Cacília. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer nesse momento, primeiramente, a Deus por estar nos dando a oportunidade de estarmos falando aqui para cada cidadão manguense as nossas propostas, a proposta do PSB. Gostaria de agradecer ao Eustáquio o convite, a receptividade, a acolhida, e gostaria de cumprimentar cada ouvinte que está parando um pouquinho para poder nos escutar e ouvir um pouco mais sobre os problemas enfrentados pelo município e as propostas que o PSB elenca para a nossa cidade. Cacília, a primeira pergunta que eu estou fazendo para todos os pré-candidatos é: qual o objetivo, por que você está assumindo essa empreitada de estar se lançando como candidata a prefeito de Manga, você que atualmente é vereadora? Quais os principais problemas que você vê atualmente no nosso município, né? E que precisam ser consertados, ser visualizados? O primeiro, o seu objetivo, e depois os principais problemas que fez com que você se lançasse como pré-candidata ao cargo de prefeito aqui de Manga. Então, Eustáquio, antes de pontuar para você o meu objetivo, gostaria de me apresentar à população manguense. Eu sou Cacília Rodrigues, assistente social, graduada em Serviço Social pela Unimontes e pós-graduada em Serviços e Sistemas de Saúde também pela Unimontes. Sou servidora pública há 13 anos. Nesse percurso aí eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na Secretaria de Assistência Social quanto na Secretaria de Saúde, o que me proporcionou conhecer muito bem os problemas enfrentados pelo nosso município, né? Então, um dos pré-requisitos que eu elenco como qualidade para eu estar colocando meu nome à disposição da população de Manga é justamente conhecer a realidade das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. São 13 anos de luta, de caminhada, defendendo intransigentemente os direitos das pessoas. E à frente do Legislativo, nesses 3 anos e meio, estou vereadora
no intuito de ajudar a coletividade, e nesse período a gente teve a oportunidade de desenvolver projetos eficientes e que pontuaram diversos problemas da nossa comunidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer, por exemplo, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres. Esse foi um conselho e um projeto de lei de minha autoria, que a gente visa, né, fomentar e potencializar o empoderamento feminino, o fortalecimento de políticas públicas voltadas para o atendimento das mulheres no nosso município e, principalmente, combater a violência contra a mulher, que nesse contexto de pandemia a gente sabe que tem aumentado, né? Não só aqui na nossa cidade, mas em todo o país. Nós também fizemos o projeto de lei voltado à isenção de IPTU para pessoas portadoras de doenças graves. Então, essas pessoas que têm em seu núcleo familiar pessoas com algum tipo de deficiência, como HIV, portadores de transtornos mentais, autismo e diversas outras doenças, elas vão ser contempladas através desse projeto. Então, a gente já sabe que aquelas famílias que já estão vulnerabilizadas, já estão fragilizadas pelo acompanhamento dos pacientes, vão ter condições de acessar essa isenção de IPTU. Nesse mesmo propósito, nós ainda conseguimos, através da inscrição de um projeto de minha autoria, que chama Vale dos Quilombos Negras do Cerrado, nós oportunizamos a construção de uma cozinha comunitária lá na comunidade Pedra Preta. Então, é uma cozinha comunitária construída de 70 metros quadrados, onde vai poder atender as mulheres tanto da comunidade Pedra Preta, quanto a comunidade Puris, Brejo São Caetano. Então, a gente visa fortalecer a economia das comunidades rurais. E essa cozinha vai ser toda equipada, com congelador, despolpadeiras, todos os equipamentos que a gente não conseguiu entregar ainda, infelizmente, em decorrência da pandemia, mas todos os equipamentos foram comprados já foram adquiridos e está esperando só a entrega. E também, nesse contexto, a gente conseguiu fazer e desenvolver também uma horta comunitária, nessa mesma comunidade, na comunidade Pedra Preta, onde a gente conseguiu adquirir um recurso de R$18 mil, onde a gente construiu caixa d'água, fez o sistema de captação de água de chuva, a bomba através de energia solar, tudo de maneira muito sustentável, onde 40 famílias vão ter a oportunidade de produzir seus alimentos e definir se vai ser para consumo próprio ou se vai ser para vender através dessa cozinha. Então, tudo isso mostra a nossa preocupação em relação à economia do nosso município e nos dá subsídio e bagagem para poder pleitear a vaga do Executivo. Seguindo ainda nessa proposição, nesse mandato participativo que a gente vem desenvolvendo, nós conseguimos ainda a captação de R$45 mil para a comunidade da Ilha do Coculho, onde a gente conseguiu ajudar no conserto do trator, para ajudar na fabricação dos produtos. Conseguimos ainda articular a feirinha do Arvoredo, onde todos os domingos o pessoal, os produtores, os pequenos produtores estão lá vendendo seus produtos de qualidade. Agradecer a Neide e o Jorge, que têm se empenhado muito para poder manter a Feira do Arvoredo viva, né? Assim como a gente entende que é muito importante a Feira do Sábado aqui, porque apoia os pequenos produtores, a Feirinha do Arvoredo também é um exemplo de sucesso e que, com pouco recurso, captando pouco recurso, a gente consegue desenvolver e fazer muito, o pouco com muito. Então, essa transformação dessas realidades é que nos dá ânimo para continuar na luta e na forma de conduzir uma política propositiva, de tentar desenvolver economicamente os nossos bairros. Fizemos também em parceria com
o deputado Paulo Guedes a feira livre lá do bairro Tamuá, onde eles tiveram a oportunidade de fomentar a economia local lá do Santa Eulália, Santo Antônio, Vila Petronilha e o próprio Tamuá. Eles tiveram um pequeno problema em relação a produzir esses alimentos, né? Porque diversos daquelas pessoas lá produzem seus alimentos nas ilhas daqui do entorno, na beira do Rio São Francisco, e tiveram alguns problemas e deram uma interrupção também por conta da pandemia, mas eu acredito que após a gente superar esse desafio aí do coronavírus, a gente vai poder retomar essa feira livre. Seguindo nessa perspectiva dos projetos também, eu consegui captar recursos lá no ano de 2016, quando ainda nem era vereadora, para a comunidade do Bebedouro, R$29 mil, onde a gente conseguiu equipamentos instrumentais para que as comunidades lá pudessem produzir brincos com sementes, valorizando o artesanato local. Então, pôde atender tanto o Bebedouro quanto Justa 1, Justa 2 e os Paraterras. Nós oportunizamos isso para eles também. E ainda fizemos a captação de recurso para o grupo de teatro Maio Maná, do Jarbas Aparecido, que nós fizemos um circuito de teatro. Então, foi muito bom, muito prazeroso ver crianças e adolescentes lá da comunidade Cachoeirinha ter acesso a uma apresentação circense, a um grupo de teatro, às oficinas. Então, tudo isso nos dá bagagem e suporte para pleitear o executivo, mostrando que, com planejamento, organização, a gente consegue desenvolver um bom trabalho frente à cidade. A gente tem visto aí que a cidade vem enfrentando, ao longo de 3 anos e meio, muita dificuldade, né? Várias dificuldades relacionadas a temas como saúde, educação. E aí, você gostaria que eu pontuasse agora ou a gente vai conversando um pouco mais? Antes de a gente entrar nas suas metas de governo, seu plano, gostaria de pontuar com você, Cacide, o próximo prefeito de Manga, além de ser o prefeito, ele vai ser o prefeito responsável por gerir o centenário da cidade, porque Manga no dia, né, em 2023, vai estar fazendo 100 anos. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que você vai trazer de novo para estar inserindo, fazendo algo para que marque a sua gestão sob o ponto de vista do centenário de nossa cidade? Se você, a partir de janeiro do ano que vem, o que é que você tem para apresentar para a população de Manga? Então, nós sabemos que nossa cidade é riquíssima culturalmente, mas, infelizmente, ao longo dos anos, essa cultura não é valorizada. Então, a gente acredita que, a partir de 2021, a gente precisa, de fato, implementar um plano, um projeto municipal de cultura para o nosso município. Nós precisamos criar formas de incentivar os nossos artistas locais, e um dos objetivos da nossa gestão será justamente efetivar de que todo o evento que tem aqui na cidade, todo evento que tenha na cidade, a gente vai direcionar e vai ser obrigado 30% dos artistas serem artistas locais. Que bom. Porque a gente precisa potencializar esses artistas. Então, assim, às vezes a gente dá valor a artistas de fora, coloca um camarim muito bem equipado para esse artista e nos esquecemos dos artistas locais, né? Então, a gente precisa valorizar esses artistas, precisa fomentar esse plano de cultura e, mais ainda, a gente propõe incentivar também, estudar localmente a nossa cultura ribeirinha e quilombola. Nós temos excepcionais artistas que desenvolvem desde a Folia de Reis, lá na Justa 1, lá na Canabrava, no Brejo São Caetano, fortalecer as Folias de Reis, fortalecer a dança dos Jaraguaias. Eu fiquei encantada com a apresentação deles aqui. Então, a gente precisa
realmente apoiar. E quando eu falo apoiar, é apoiar financeiramente. A partir do momento que a gente tem um plano de cultura efetivado, a gente consegue dar um suporte financeiro para esses artistas e para essas tradições que a gente não pode, em momento nenhum, deixar morrer. Nós precisamos fazer essas manifestações. A dança de São Gonçalo, ela precisa ser resgatada, é linda de se ver, então a gente não pode deixar essa tradição morrer. E no ano de centenário de Manga, né, a gente precisa fortalecer isso e também do nosso patrimônio cultural. A gente precisa fazer o objetivo e a proposta nossa a médio e longo prazo, construir um galpão cultural, onde todos os espaços, todas as manifestações artísticas teriam oportunidade e espaço para poder desenvolver, além de desenvolver também o artesanato local, que a gente sabe que nós temos mulheres, nós temos homens aí, o próprio mestre Mugonga, né? Tem esculturas aí maravilhosas. Tem o senhor Lindenberg, que infelizmente o mestre Mugonga fez a homenagem, fez a estátua. Nós, enquanto legislativo, fizemos a solicitação da indicação para que o executivo autorizasse colocar essa estátua lá no Parque Uirapuru, e nos foi negado. Então, assim, a gente percebe que falta valorização do artista local. Seu Lindenberg, um grande poeta, um grande articulador da nossa arte, da nossa cultura, não foi valorizado aqui, na nossa cidade. Mas nós temos visto agora várias reportagens do próprio CAA fazendo a biografia desse grande poeta, que preservou o meio ambiente muito bem. Então, o Lindenberg Passos é também um dos artistas que a gente tem que relembrar sempre, porque por onde ele passou, ele levou o nome de Manga. E é isso que a gente precisa, dar oportunidade para que os nossos artistas locais levem o nome de Manga pelo Brasil afora, porque, com certeza, talento é que não nos falta. É isso aí. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Cacília, agora nós vamos focar realmente nas metas, seu plano de governo, né? Em todas as áreas, não sei quais são as áreas, as suas prioridades, né? E que você possa estar apresentando para a população de Manga, de uma forma geral, aqui da cidade, do município, e aqueles que estão na live aí, ou no nosso Facebook aqui, ou então no nosso aplicativo, né? Que hoje no site da rádio, eu acredito que tem várias pessoas, né? Ouvindo manguenses de fora. Eles gostariam de ter aqui, que votam aqui na cidade de Manga, mas que moram fora. Eu gostaria de saber quais são as suas principais metas, seus principais objetivos, se você chegar a ser eleito prefeito de Manga. Então, um dos nossos objetivos que a gente elencou por áreas, né? A área da saúde. Vamos começar pela área da saúde, que está vivendo aí, nesse contexto de pandemia. Antes de começar a elencar os problemas, gostaria de parabenizar a todos os profissionais da saúde que têm desempenhado um trabalho excepcional frente ao enfrentamento do coronavírus no nosso município. Então, nosso muito obrigado, o registro de agradecimento por tudo que vocês têm feito pela nossa população. E nesse contexto de saúde, a gente entende que é necessário, uma das metas nossa é realmente ampliar o acesso da população aos exames de diagnóstico, como ultrassom, eletro, endoscopia, tomografia. Esses exames é um gargalo na Secretaria de Saúde. Eu trabalhei por lá diversos anos e a gente sabe que muitas famílias têm dificuldade em acessar uma endoscopia, um ultrassom. Então, a gente precisa captar recurso, planejar, organizar financeiramente para que o município zere essa fila de espera, né? Essa fila de espera de pessoas que precisam fazer ultrassom e me falam: Cacília, tem 4 meses que eu estou com um pedido de ultrassom e até hoje eu não consegui resolver. Então, essa adequação financeira para que essa fila
para que essa demanda de exames sejam zerados, a gente se compromete a buscar, sim, seja parceria com deputados, seja através dos recursos próprios, né, dos 15% da saúde. A gente precisa priorizar isso como uma meta fundamental para iniciar positivamente uma gestão. Precisamos também garantir a humanização do atendimento na rede de saúde. A gente já sabe que as pessoas que procuram as unidades de saúde, a própria Secretaria de Saúde, já estão muito fragilizadas com o problema de saúde, então ela precisa ter um atendimento humanizado, de qualidade, e é nisso que a gente vai bater, na capacitação dos servidores para atender humanitariamente e qualitativamente essa demanda. Precisamos também ampliar o programa de saúde da família. A gente viu aí que um dos pontos negativos e que rendeu muitas críticas à gestão atual foi a extinção do PSF Dr. Renato. A gente viu que várias comunidades rurais tiveram dificuldade de acesso. Então, um dos pontos que a gente tem no nosso plano de governo, na nossa proposta para uma Manga, para uma cidade melhor, é reativar o 8º PSF. É humanamente impossível fazer a distribuição geográfica, territorial, da forma como ela foi colocada, né, na gestão atual. Então, assim, a gente percebeu que os moradores da Ilha da Ingazeira, os moradores do Novo Cruzeiro, do Arvoredo, tiveram muita dificuldade. Então, a gente quer reativar o 8º, nosso compromisso é reativar o 8º PSF e também construir uma unidade de saúde para atendimento do PSF Novo Cruzeiro. Porque a gente percebe que os bairros Novo Cruzeiro e Arvoredo, eles cresceram de uma maneira assim assustadora. Cresceu muito. Então, 2 PSFs numa unidade de saúde como a do Arvoredo realmente gera muito transtorno. É muita gente procurando, às vezes não dá conta, por mais que os profissionais de saúde se esforcem, às vezes não dá conta de atender toda a demanda devido à grande extensão territorial. Então, o objetivo é criar uma unidade de saúde com um PSF exclusivo do Novo Cruzeiro para atender o Nova Esperança, para atender o Alvorada, para atender o bairro Novo Cruzeiro e os bairros ali circunvizinhos. Então, a gente tem esse objetivo e também fazer a lógica do PSF realmente acontecer. Porque quando retirou o 8º PSF, a assistência prestada dos profissionais de saúde para ir às localidades, ela ficou mais difícil, né, devido à grande extensão territorial. Então, a nossa meta é realmente fazer aquilo que é preconizado pelo Programa Saúde da Família, que é os servidores da saúde, os profissionais de saúde irem até a localidade e diminuir essa distância entre população e acesso a serviços de saúde. Um outro ponto que a gente entende que é necessário é a infraestrutura dos atendimentos das comunidades rurais. Os pontos de atendimento dentro das comunidades rurais. A gente precisa reformar, a gente precisa construir para que tanto a população, tanto o paciente tenha qualidade de atendimento, quanto os profissionais também tenham estrutura física adequada para prestar um atendimento de qualidade para a população lá da zona rural. Então, a gente precisa captar recursos para também potencializar essa estrutura, oferecer uma estrutura mínima para esses profissionais e para a população da zona rural. Sabemos que a questão econômica, a crise econômica, ela vai ser intensificada nos próximos anos, né? A gente está vivendo aí esse problema da pandemia e que vai ter já está tendo reflexos atualmente e vai ter mais reflexos ainda nos anos vindouros, né? 2021, 2022, todos esses anos vai ter complicações financeiras. Então, a gente sabe que algumas metas nossas é a médio e longo prazo. E uma das propostas a médio e longo prazo seria a criação de um programa de marcação eletrônica, onde as pessoas teriam acesso a um sistema online para fazer a marcação eletrônica
ver a fila, né? Não teria como burlar essa fila, porque as pessoas estariam acompanhando em tempo real. Ou seja, Dona Maria, que precisou lá do ultrassom, ela sabe que a posição dela é a 15ª. Então, ela vai acompanhando. Se ela viu lá que chamou o seu José, que está na 14ª posição, a 15ª ela vai ser chamada. Então, ela sabe que a próxima da fila é ela. Então, ela vai ter essa condição de monitorar também essa lista. E um dos pontos que a gente vem batendo e defendendo é a testagem dos servidores, né? A bancada do PSB, a mesa diretora, indicou para a Secretaria de Saúde que os servidores da saúde fossem testados para o Covid-19, através dos vereadores Jarbas, Pimenta, Sonogueira, Cacília e o próprio Bento Ferreira. Nós fizemos a indicação e fomos atendidos pela secretária, né, de que se comprometeu daqui 10 dias a estar testando esses servidores, porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil em decorrência do coronavírus, mas com a união de esforços a gente vai superar isso e a gente vai ter condições também de ampliar, que o objetivo da mesa diretora também é que esses testes sejam ampliados, né, estendidos para aplicação também com os profissionais de limpeza pública, que têm desenvolvido assim, um trabalho excepcional no nosso município, né, devido às limitações, e também estão na linha de frente no combate da pandemia, e também para os profissionais da Secretaria de Assistência Social. Então, a gente sabe que esses testes, essa amostra, a primeira amostragem dos servidores de saúde vai servir como base para que outros servidores também sejam testados e a gente consiga monitorar e acompanhar melhor o problema do coronavírus no nosso município. A gente percebeu e a gente tem visto aqui nas cidades circunvizinhas de que, quando foram testados os profissionais, o número de coronavírus nesses municípios, eles deram um salto, né? E aí a gente precisa ter essa amostragem aqui em Manga também para poder monitorar as formas como serão realizadas a prevenção e o monitoramento dos casos de Covid-19. Lembrando que o combate ao coronavírus é um dever de todos nós, né? A gente precisa fazer o distanciamento social, fazer o uso de máscara, evitar aglomerações. Então, tudo isso cada um fazendo um pouco para a gente poder vencer esse inimigo invisível que tem assolado aí o nosso país. Em relação à educação, a nossa proposta se faz na ampliação dos professores de apoio, ampliação e capacitação desses professores. A gente sabe que o professor de apoio é muito importante. O índice de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, ela tem aumentado. Então, ela precisa ser capacitada. As multiplicidades de deficiência requer cuidados e peculiaridades na forma de ensino-aprendizagem. Então, a gente quer oferecer aos profissionais, aos professores também, condições e capacitações para aprimorar as ferramentas do ensino-aprendizagem e aumentar o número de professores de apoio. Um outro ponto que merece destaque na nossa proposta é em relação à forma como serão escolhidos os coordenadores, os diretores das escolas municipais. A gente entende que é necessário a participação democrática da comunidade escolar. Então, a gente vai fazer uma lista tríplice. Então, vamos oferecer para a comunidade lá do Arvoredo, né, do CAIC, 3 nomes, e a comunidade, os profissionais de educação, que vão fazer a escolha do diretor municipal. Isso já está preconizado lá no plano decenal da educação, mas, infelizmente, até hoje, nenhum gestor se prontificou a fazer, e nós queremos, sim, colocar isso como meta e iremos fazer a lista tríplice para a eleição dos diretores municipais das nossas escolas. Estabelecer também
um padrão de qualidade para a rede municipal de ensino. Nós precisamos valorizar o nosso professor através de premiações, de incentivos, de projetos que realmente, editais, onde eles concorram e se sintam valorizados. E mais ainda, a gente se compromete a pagar o piso nacional da educação. Ah, mas isso é proposta eleitoreira. Não, não é proposta eleitoreira. É uma proposta real e que a gente sabe que para se pagar o piso nacional da educação, a gente precisa se organizar financeiramente, no sentido de fazer a adequação da folha para não atingir os limites prudenciais, mas para isso a gente precisa se propor a fazer. E o nosso objetivo é realmente valorizar o nosso professor com o pagamento do piso nacional. Uma outra iniciativa que a gente pretende é implantar a equipe de assessoramento pedagógico para a formação continuada dos professores. A gente sabe que precisa ter essa educação continuada, porque, como eu falei, as metodologias, elas mudam muito, variam muito, e os profissionais precisam estar atentos a essas mudanças para que a gente combata também a evasão escolar, né? É um problema do país inteiro. Manga também não é diferente, tem muita evasão escolar, e a gente precisa fazer um ambiente escolar também atrativo para que esse aluno permaneça no ensino. Nós precisamos revitalizar os espaços de inclusão, né, da escola, tendo em vista que os alunos ficam a maior parte do tempo na escola. Então, a gente precisa ter espaços recreativos, uma merenda de qualidade, com produtos orgânicos, adquiridos através do programa de aquisição da alimentação familiar. E aí a gente precisa fortalecer esses instrumentais para atrair esse aluno para permanecer na escola. Precisamos também, acho que é uma meta fundamental, é a construção de uma creche para o bairro Nova Brasília. É um bairro que há muito tempo vem sendo esquecido. Ao longo das gestões, ele ficou um pouco esquecido, e a gente precisa construir uma creche para que as pessoas do bairro Nova Brasília, Alvorada, não precisem se deslocar lá para o Tamoar ou lá para o Arvoredo para poder colocar suas crianças, né, na creche. Então, a gente precisa oportunizar a essas mulheres condições de colocar seus filhos em um ambiente seguro, em um ambiente próximo da sua casa, para que ela possa também procurar alternativas para gerar renda e complementar a renda dessas famílias. E aí, já que a gente está falando de educação, vamos partir também para um ponto sensível, que são os servidores públicos municipais. A gente viu que a falta de diálogo permeou as relações entre servidores públicos e gestão. E um dos pontos que ficou bem evidente, essa falta de diálogo e falta de respeito para com os servidores públicos, foi o fato do presidente do sindicato ter ganhado judicialmente uma ação para que ele fosse liberado para a atuação sindical, e até o momento o executivo não cumpriu a ordem judicial. Então, isso mostra o quanto o servidor público foi lesado ao longo dos anos, né? A gente viu que vários servidores públicos têm direito à periculosidade ou à insalubridade e não recebem, porque a gestão atual trouxe uma equipe para fazer a avaliação de todos os servidores nos seus ambientes, lá onde eles trabalham, para verificar qual o grau de insalubridade que eles teriam direito. Fizeram a avaliação, mas nunca foi repassado para os servidores. Então, efetivamente, fez-se só a avaliação, mas não consolidou nenhum direito para o servidor. Então, é um dos nossos compromissos, realmente pagar aquilo que é devido a cada servidor, seja a periculosidade, seja a insalubridade. Direito é direito e a gente precisa garantir. Teve também uma promessa da gestão atual em relação à avaliação da dívida que a prefeitura tem com os servidores. Fizeram um levantamento e, ao invés de
efetivar direitos, fez foi retirar direitos. Então, esses vários servidores, eles tiveram os quinquênios tirados e tiveram que acionar a justiça para poder reverter aquilo que é direito deles. Então, uma promessa que foi feita para concessão de direitos, na verdade, se retirou o direito. Então, a gente precisa efetivar, de fato, as propostas e as promessas que são elencadas. Uma outra coisa que a gente precisa pontuar, e é uma reivindicação da classe, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de endemias, é o pagamento integral da insalubridade. Então, verificando juridicamente, é direito do servidor, do agente comunitário e do agente de endemias receber em grau máximo a insalubridade, nós iremos honrar um compromisso, porque é direito deles. Melhorar o plano de cargos e salários, nesse ponto, nesse quesito, o intuito nosso é realmente fazer um diagnóstico, um levantamento da dívida que a prefeitura tem para com todos os servidores, independente de categoria, porque a gente viu que houve uma defasagem salarial muito grande, de várias categorias. Então, a gente precisa fazer o levantamento da dívida. E, uma vez sabendo o montante da dívida, a gente vai se programar, planejar e escalonar esse pagamento. Como eu bem enfatizei, nós iremos viver uma crise financeira sem precedentes. Vários economistas já apontam para isso. Então, a gente precisa saber qual é o montante da dívida e pagar escalonadamente essa dívida para com os servidores públicos. Uma vez que várias gestões não fazem a revisão geral anual, né? Então, assim, a gente sabe que é difícil, nesse contexto de crise econômica, fazer. Mas entender qual o tamanho dessa dívida e nos programar para pagar isso gradativamente é um compromisso da nossa gestão. Um dos objetivos nossos também, para que se adeque a essa questão financeira, é reduzir os cargos de confiança. A gente precisa colocar no lugar desses cargos de confiança profissionais efetivos que tenham a capacidade e a habilidade para desenvolver esses cargos, para que diminua a folha de pagamento e assim a gente vai ter condições financeiras para arcar tanto com o piso nacional dos professores, quanto com essa dívida que a prefeitura tem para com os servidores públicos municipais. Em relação à segurança pública, a gente entende que é necessário realizar as parcerias, né, da prefeitura, do legislativo, com a polícia militar, com a polícia civil. Nós, do legislativo, através das emendas impositivas, diversos vereadores, Jarbas Pimenta, Dão Guedes, eu, Sô Nogueira e Bento, nós direcionamos um aporte de recursos para o sistema Olho Vivo, para a manutenção, porque a gente tem consciência da importância do sistema Olho Vivo para a nossa cidade, né? A gente viu através do capitão evangelista, que foi ele que foi lá solicitar esse direcionamento da emenda impositiva para o sistema Olho Vivo, de que ele mostrou dados concretos de que com esse sistema houve redução do índice de assalto, de roubos, até de mortes também. Ele corroborou. Por quê? Porque o sistema é um modo preventivo. Então, a gente precisa fortalecer esses instrumentais. Precisamos ainda, dentro deste contexto de segurança pública, também criar o Conselho Antidrogas. A política antidrogas aqui no nosso município ela é pouco evidenciada. Então, a gente precisa prestar um apoio, tanto através do CAPS, fortalecer as atividades lá do CAPS, do Centro de Atenção Psicossocial, que atende, né, usuários de álcool e outras drogas. E a gente sabe que esse número tem crescido bastante na nossa sociedade e a gente precisa oferecer esses instrumentais, porque combatendo também a disseminação da droga, a gente consegue diminuir o número de assaltos, de inseguranças, né? A gente vai proporcionar à população
realmente, de fato, segurança pública. E direcionar também, firmar parcerias com a Polícia Militar para que o patrulhamento rural funcione também, né? A gente sabe que, às vezes, aperta o cerco aqui na zona urbana e várias infrações ocorrem na zona rural. Então, a gente precisa fazer essa parceria para o patrulhamento rural voltar a funcionar também. Nós precisamos também, através das secretarias de saúde, assistência social e educação, órgãos para que a gente possa fazer campanhas, né, para combate do uso de álcool na adolescência, né, fazer essas campanhas preventivas para que nos comércios não se venda bebida alcoólica para criança e adolescente. Isso é muito importante para a gente ter uma juventude sadia, uma juventude voltada para outras opções de lazer, que a gente também, enquanto executivo, precisa oferecer, né, para os jovens. E mais à frente a gente vai elencar isso. Em relação ao meio ambiente, a gente tem o intuito de implementar o programa Manga Sustentável, que seria um programa de incentivo à reciclagem, instalação de uma usina de reaproveitamento de resíduos sólidos, com vistas à geração de emprego e renda dessas localidades, dessas pessoas que já trabalham com isso, né, com a reciclagem. Então, a gente precisa fortalecer isso dentro do nosso município. Nós precisamos revitalizar as praças, os jardins do nosso município, porque uma cidade limpa, organizada, ela atrai mais turistas. Então, essa revitalização de praças, a gente entende que é necessário também a parceria público-privado, onde a gente chama e convida os comerciantes também para nos ajudar nessa revitalização, e principalmente a sociedade civil, porque ela precisa se sentir parte daquele processo para que ela também seja educada para preservar aquele patrimônio que é de todos nós, né? Uma praça limpa, uma praça bem arborizada, ela vai ter reflexos na vida de todo mundo. Nós precisamos fomentar os circuitos agroecológicos, né? Nós somos uma cidade ribeirinha, onde a gente tem várias comunidades rurais que têm uma linda paisagem. Então, a gente precisa potencializar e fomentar o turismo de base comunitária, através da atração de turistas aqui para Manga, de forma ambientalmente correta. A gente vai oportunizar geração de renda para as comunidades ribeirinhas, né? Para esses moradores lá, esses pequenos produtores, vai gerar renda para eles e vai gerar renda também para o comércio local, porque eles vão comprar os produtos e se deslocarem para lá para poder usufruir dessa bela paisagem, desse belo rio que a gente tem, que é o Rio São Francisco, de uma forma muito organizada e ambientalmente correta também. Em relação à Secretaria de Assistência Social, eu tive a oportunidade de trabalhar à frente dela 1 ano e meio, e a gente teve a oportunidade de conhecer muita realidade do nosso município, desde o Grotão, da comunidade da Ilha da Engazeira, até o Mucungê, que são os extremos do nosso município, né? Então, a gente sabe e conhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias que moram lá. A gente vê a dificuldade das estradas rurais, a manutenção das estradas, ela é bem deficitária, né? Várias comunidades têm dificuldade em relação a se deslocar para Manga, para vender, seja para vender seu produto, ou seja para ir a um hospital ou uma unidade de saúde. Então, a gente entende que, como nós, Manga, tem um dos mais baixos IDH, aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente precisa fortalecer e efetivar o repasse dos 5% do recurso próprio, da arrecadação do recurso próprio para assistência social. Então, até hoje, nenhum gestor repassou, de fato, os 5%
por lei que é garantida a assistência social. Então, a gente se compromete a fazer a lei, o projeto de lei, para que 5% da arrecadação própria do município vá para a assistência social, para que ela invista em projetos sociais, invista na maior assistência às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. Nós entendemos que é muito importante fazer a equipe mínima do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Nós sabemos que a demanda do CRAS ela é muito grande, então a gente precisa de uma equipe mínima, que seria composta por assistente social, psicólogo, advogado, para prestar assistência a essas famílias que já estão, que a gente, dentro da assistência social, fala que as famílias que seriam atendidas nesse centro especializado as famílias que já estão com os vínculos rompidos, então que sofreu alguma violação, seja ela uma violência doméstica, seja ela uma violência sexual. Então, esses profissionais ficariam a cargo de acompanhar sistematicamente essas famílias para darem suporte e para darem condição de emancipação dessas famílias. Então, a criação da equipe mínima ela é de fundamental importância para a política de assistência do nosso município. Um outro ponto que a gente precisa retomar dentro da Secretaria de Assistência Social é os programas de atendimento aos idosos, né? As atividades esportivas voltadas para os idosos, as atividades físicas. Nós tivemos a oportunidade de oferecer também o baile dos idosos, né? Enquanto secretária de Assistência Social, a gente via o quanto é importante esses eventos culturais para os idosos, porque eles saem daquela situação de isolamento social, né? Que fica muito em casa. Dentro do contexto de pandemia, isso se intensifica mais, mas com certeza, com a união de esforços, a gente vai superar essa crise aí do coronavírus e, a partir de 2021, retomar esses projetos, porque a interação geracional dentro desses bailes é muito importante para o idoso. O idoso se sente parte de uma sociedade que tanto contribuiu. Então, esses espaços de lazer recreativo é importante por isso. Era muito bom perceber que os idosos falavam assim, nossa, eu encontrei meu amigo que há anos eu não falava. Então, isso mostra o quanto é importante dar oportunidade para que esses idosos façam a interlocução entre eles, né? Esse contato. Temos também que verificar a questão do plano de habitação do nosso município. Nós temos diversas famílias que estão vivendo em situação muito difícil, habitacional. Nós precisamos regularizar os nossos bairros, que não têm energia elétrica, que não têm água potável. Então, a gente precisa fomentar isso através de um programa habitacional forte, que realmente atenda os anseios daquela população. Porque o que não dá é para ficar falando o tempo inteiro de que, mas aqui é a área de invasão, ali é a área de invasão, e não fazer nada. As pessoas que estão naqueles locais, eles também têm direito a ter acesso à água potável e à iluminação pública, e isso no mínimo, porque deveria ter também um calçamento de qualidade. Então, a gente precisa fortalecer isso e reestruturar de forma organizada e juridicamente correta esses bairros que estão aí à mercê dessa ineficácia do poder público, né? A gente tem acompanhado aí o pessoal do bairro Alvorada, uma parte do Novo Cruzeiro também teve problema com iluminação. Nós temos lá do Santa Eulália e do bairro Novo também, que construiu lá, que está tendo essa dificuldade com relação à energia elétrica. Então, a gente precisa procurar juridicamente a forma correta de atender os anseios daquela população. Em relação ao esporte, a gente percebe que é muito importante a gente valorizar as categorias de base. A gente precisa fazer com que as categorias de base do nosso
futebol aqui realmente funcione, valorizar as escolinhas de futebol, porque a gente tem talentos de sobra aqui e poderíamos muito bem estar exportando talentos, né? Assim como Montalvânia, assim como Itacarambi, e a gente precisa fortalecer o campeonato manguense de futebol. Não só o masculino, mas o feminino também. A gente viu que esse ano, nessa gestão, o campeonato manguense masculino teve diversos problemas com premiação, então a gente precisa fortalecer o esporte, que é um local onde a gente consegue trabalhar numa perspectiva de tirar os jovens de caminhos errados, dar oportunidade de lazer. Então, a gente quer fortalecer e garantir o futebol manguense, tanto da primeira quanto da segunda divisão, e ampliar isso também para o futebol feminino. Além do futebol, a gente precisa pensar numa perspectiva esportiva para a Manga, diferente só do futebol. Manga também tem pessoas que praticam o handebol, o futsal, a peteca, o vôlei. Então, a gente precisa incentivar essas outras modalidades. O atletismo também, ele precisa ser incentivado aqui no nosso município, tanto feminino quanto masculino. O esporte é um instrumental muito importante para que a gente consiga tirar os nossos jovens de caminhos errados. E dentro dessa perspectiva do esporte, a gente entende que é necessário a construção de um campo society no bairro Tamuá, para atender, que eles tinham o campo lá, mas teve que dar espaço para o Pró-Infância, né? Então, eles ficaram sem um local para poder fazer a prática esportiva, então a gente tem que oportunizar isso lá para o bairro, para atender os bairros Santa Eulália, Santo Antônio, Vila Petronilha, e temos também que oferecer no bairro Nova Brasília um espaço, um ambiente, uma estrutura esportiva para que aqueles meninos também tenham acesso ao esporte. A gente passa lá às 5 horas da tarde, a gente vê um tanto de crianças e adolescentes jogando futebol num campinho improvisado lá na Nova Brasília. Então, a gente precisa fazer isso, seja na construção de um campo society ou na adequação do próprio estádio Mário Barbosa, para que aquele campo de terra que tem ao lado lá do estádio possa servir para que os atletas lá do Nova Brasília, do Alvorada, utilizem aquele espaço recreativo também. Em relação à agricultura, a gente precisa incentivar a produção e a diversificação de culturas das comunidades rurais. A gente precisa fortalecer as associações rurais para estarem devidamente regulares junto à documentação. Como eu elenquei no início, captar recurso é possível, os editais estão abertos, então o intuito nosso é colocar dentro da Secretaria de Agricultura também uma pessoa capacitada para orientar essas associações para estarem devidamente regularizadas e para, abrindo edital em que o pessoal lá do Brejo, o pessoal do Bebedouro ou o pessoal lá do Altamarindo possa concorrer, que essa pessoa esteja capacitada para ajudar na elaboração desse projeto, porque 30, 40, 50 mil que vier para uma associação, para uma comunidade, irá mudar muito aquela realidade daquela comunidade. Então, a gente precisa fortalecer essas associações rurais e urbanas e precisa ter uma equipe técnica para poder ajudá-los nessa dinâmica, porque a gente sabe que a documentação e os editais têm suas peculiaridades e aí a pessoa precisa estar orientando corretamente essas associações. Em relação à Secretaria de Administração e Planejamento, a gente entende que é necessário garantir a celeridade nas licitações, contratos, compras e, principalmente, alimentar o portal da transparência. Esse é um dos objetivos nossos. A gente quer implementar uma forma transparente de gestão. A gente se compromete a colocar lá tudo que foi licitado, tudo que foi comprado para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Saúde, para que a pessoa possa acessar lá o portal da Prefeitura e saber. A saúde entrou tanto,
gastou com isso, isso e aquilo e sobrou tanto. Então, a gente quer essa transparência e entende que isso é muito importante para qualquer governo. E caso esse portal ainda não chegue na população que tenha mais dificuldade com internet, com computador, a gente se propõe também a fazer a prestação de contas através de outdoors. Colocar em pontos específicos a prestação de conta, seja ela semestral, seja ela anual. Mas a gente vai fazer essa prestação de contas porque transparência é primordial em qualquer gestão. Um outro ponto que a gente precisa intensificar é a formalização e a capacitação dos empreendedores individuais. Os microempreendedores individuais no nosso município, ele precisa ter um apoio, um suporte muito grande, porque a gente vê que a nova dinâmica econômica tem impulsionado a várias alternativas de renda, né? Nesse contexto de crise, a gente viu que as pessoas estão se desdobrando, estão mudando a forma de captar dinheiro, de gerir o dinheiro. Então, essas novas alternativas, seja uma venda de bolo no pote, seja venda de calçado pela internet, tudo isso a gente precisa ajudar esse microempreendedor individual a se formalizar. Garante maior qualidade para todos e melhor condição de vida para toda a população manguense. E, dentro dessa perspectiva, a gente entende também que é necessário fazer com que a capacitação de todos os servidores, independente de qual secretaria, ela precisa ser continuada. Então, uma das estratégias da Secretaria de Administração e Planejamento será, de fato, fazer capacitações para os servidores e valorização desses servidores. Eu falo em todos as minhas discursos na tribuna, lá na Câmara de Vereadores. O servidor público é a engrenagem de toda a máquina pública e precisa ser valorizado. Então, a gente precisa valorizar, dialogar com esses servidores, dialogar também com os empresários. A gente sabe que está vivendo também, os empresários estão vivendo uma situação muito difícil nesse contexto de pandemia, mas nós estamos abertos ao diálogo com os comerciantes também. A gente precisa ser propositivo e fazer as coisas acontecerem de forma democrática. Então, é isso que eu almejo na nossa gestão. É de que a política pública seja de diálogo, propositiva e que haja a participação popular também dentro do nosso governo. Então, eu me coloco à disposição, à disposição de todo cidadão manguense o meu nome como pré-candidata a prefeita, porque entendo que tenho condições e habilidades para aprimorar e desenvolver um governo forte, coerente e que vise o desenvolvimento econômico, social, de maneira sustentável da nossa cidade. Parabéns, Cacilda. Seus esclarecimentos muito bom. Plataforma de governo muito bom, me agradou bastante. Tá bom? Cacilda, suas considerações finais para os ouvintes, né, da Rádio Manga FM, da Live aqui, dos nossos aplicativos, do nosso site, enfim, a todos que estão aqui escutando nesse momento. Suas considerações finais. Então, para finalizar, gostaria mais uma vez de te agradecer o apoio e o convite, estender os meus cumprimentos a todos os cidadãos manguenses, me colocar à disposição, pontuar para a sociedade de Manga, que Manga tem um momento único na sua história, a oportunidade de colocar à frente do executivo uma mulher, uma servidora pública, uma mãe, uma esposa, que incansavelmente tem trabalhado na perspectiva da consolidação de direitos. Então, esse é o nosso objetivo,
de estar fazendo uma cidade propositiva que realmente atenda os anseios da nossa população. Independente de qualquer situação, a gente valorizar o nosso povo. Essa é a nossa perspectiva, de valorização do nosso povo e de ter consciência de que Manga merece mais desenvolvimento, mais saúde, mais educação, e nós estamos dispostos a estar na luta para que esses objetivos sejam consolidados. E gostaria também de aproveitar esse momento e parabenizar todos os motoristas que desenvolvem um trabalho tão importante para o nosso país, para a nossa cidade, os motoristas aqui de Manga, principalmente os que conduzem os pacientes, né? E os outros que têm se esforçado para que a engrenagem pública da Prefeitura Municipal ela ande, ela desenvolva. Então, fica aqui o nosso agradecimento a esses profissionais que têm lutado bastante aí, junto conosco, na construção de uma cidade melhor. Então, é isso. Colocar que esse é o momento e a vez das mulheres. Conto com a colaboração das mulheres para que a gente possa fazer história em Manga e colocar à frente do Executivo uma mulher e servidora pública, que estaremos lutando aí por dias melhores para a nossa cidade. Ok, pessoal, vocês escutaram aí a entrevista da pré-candidata a prefeito de Manga pelo PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, Cacília Rodrigues. Desde já agradeço a todos vocês tenham uma boa tarde, né, um bom final de semana, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e se Deus quiser, na segunda-feira, às 7h30 da manhã, estarei aqui por detrás do microfone da Rádio Manga FM. Um abraço a todos e um bom final de semana. Voltamos com a nossa programação normal. Abasteça seu veículo com quem entende de qualidade. Abasteça no Posto Sertanejo. Inovação, qualidade e economia. Você encontra aqui. Instalações modernas, frentistas qualificados e preparados para melhor te atender. Posto Sertanejo. O único que você encontra gasolina Petrobras Grid. E agora com uma super novidade. Temos etanol aditivado. Venha para o Posto Sertanejo. Aqui, você e seu veículo têm sempre mais vantagens. Fone 38-99136-0180. Posto Sertanejo. Qualidade no abastecimento. Tranquilidade na estrada. Agradecemos a preferência. Agora na sua rádio. Vida saudável. Você de bem com a vida.